Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a aerodinâmica nessas aulas de introdução aerodinâmica da equipe Aero. Eu vou começar aqui a falar sobre os conceitos básicos, algumas nomenclaturas e um pouquinho de tudo que vocês têm que entender para iniciar os estudos e o aprendizado nessa área. Eu me chamo Vitor, sou o atual chefe de área da aerodinâmica do Araero e vou ministrar essas aulinhas para vocês. Então aqui, como eu disse, vamos ter a aula 1, que é a introdução à aerodinâmica. E para começar tudo, o que é aerodinâmica? Bem, o Miranda, que é o autor do livro de cabeceira da maioria das equipes e da nossa equipe de aerodesign, basicamente se você faz parte de uma equipe de aerodesign, esse tem que ser o seu livro de cabeceira. Ele define a aerodinâmica como a aerodinâmica é o estudo do movimento de fluidos gasosos relativos às suas propriedades e características e às forças que exercem em corpos sólidos neles imersos. Bem, é um pouco complicado talvez entender essa definição que ele dá, mas eu gosto de falar que a aerodinâmica é todo o estudo a respeito do ar e como ele afeta a superfície ou objeto ao qual ele está tendo contato, ou seja, a superfície por onde ele está escoando. Eu acredito que seja uma maneira mais fácil de entender, uma definição assim, mas diversos autores vão definir a aerodinâmica de diversas maneiras, basicamente todos dizendo a mesma coisa, só que cada um com suas palavras. A aerodinâmica ela é a área que estuda conceitos como força de arrasto e força de sustentação, que são de extrema importância em projetos aeronáuticos. A sustentação é basicamente a força que faz com que o avião voe, então está talvez sendo, eu acredito, seja a principal força de atuação em um avião, em uma asa. A força de arrasto é o que impede um pouco o movimento do avião, é como um atrito, é de fato, entre aspas, um atrito que o avião vai ter com o ar. E como ciência específica, a aerodinâmica ganhou mais notoriedade com o surgimento dos aviões e automóveis de mais desempenho. Por quê? Porque esses aviões necessitam um estudo mais aprofundado a respeito de sustentação, de arrasto, como melhorar ou como reduzir um ou outro, dependendo do projeto em si. E automóveis de alto desempenho, como carros de corrida, Fórmula 1 e tudo mais, também necessitam desses estudos, porque apesar de não parecer, não é só o motor que faz um carro correr. Não era para ter rimado, não foi intencional, então não foi uma piadinha ruim, gente. Vamos continuar. Podemos ver aqui claramente a importância que se é dada para a aerodinâmica em projetos atualmente, mesmo que não seja de aviões ou carros de Fórmula 1, por exemplo. Se a gente observar o carro mais antigo com o carro em comparação com o carro moderno, mesmo não sendo carros da maior performance do mercado, os carros antigos eram extremamente mais quadrados e com linhas mais brutas, digamos assim, do que os carros hoje em dia, que são muito mais arredondados, com linhas mais graduais e leves. Isso para aerodinâmica é muito melhor do que isso, que qualquer coisa que seja meio quadrado, a aerodinâmica não gosta. O ar, para ele se escoar de maneira interessante pelo corpo, essas linhas devem ser bem suaves, para que o ar consiga acompanhar e não se desprenda da superfície que vai gerar arrasto. Então, tudo isso aqui é feito num carro pensado aerodinamicamente para melhorar a eficiência dele. Por exemplo, um estudo em aerodinâmica de um carro pode reduzir em muito o consumo de combustível dele, que hoje em dia é de extrema importância, já que está bem caro o combustível, né? Também um estudo mais aprofundado ainda, que já é feito em carros de mais potência, é uma aplicação em que a aerodinâmica é basicamente o inverso do que é feito no avião. Eles fazem eles desenham o carro de maneira que ele projete o ar para fazer com que o carro fique de fato colado no chão, que gere uma pressão maior ali no carro, para que a roda tenha um contato melhor com o asfalto e assim consiga gerar mais tração, podendo alcançar velocidades maiores. A força de sustentação, em inglês chamada de lift. A força de sustentação é a principal responsável por fazer um avião voar, como eu já disse anteriormente.
Ou seja, sem sustentação não tem voo, isso é fato. Essa força aerodinâmica é responsável por vencer o peso da aeronave e garantir que seja possível levantar voo. Ela basicamente é o primeiro objetivo de um projeto de aerodinâmica, eu diria. Sempre vai haver lá uma sustentação mínima requerida em um projeto para fazer com que o avião voe. Essa sustentação vai depender da massa da aeronave, assim como a carga que ela deseja carregar. Por exemplo, uma aeronave de passageiros vai ser a soma do peso da aeronave, da massa da aeronave vazia com a massa da aeronave que pode ter com os passageiros. No caso da nossa aeronave, que é uma aeronave cargueira, essa sustentação mínima vai ser definida com base na massa da aeronave do nosso avião vazio e a massa que a gente deseja carregar, que é a nossa carga paga, que vai gerar pontuação na competição. Com isso é definido nossa sustentação mínima. Após alcançar essa sustentação mínima, trabalhos serão realizados para tentar melhorar a eficiência, conseguindo mais sustentação para poder carregar mais carga, diminuindo o arrasto e por aí em diante. Basicamente aqui a gente tem as 4 forças atuantes em um avião, que é a força de empuxo e a força de sustentação, que são forças boas para a gente, são forças que a gente busca, e a força peso e a força de arrasto, que é o que a gente precisa vencer ou reduzir ao máximo possível. Como a gente reduz arrasto? Com a aerodinâmica. Como a gente reduz peso? Aí é a parte estrutural do avião, que sempre tentando buscar materiais mais leves e por aí vai. Podemos citar 2 princípios físicos fundamentais para entender como é criada a força de sustentação, sendo eles a terceira lei de Newton e o princípio de Bernoulli. Começando falando sobre a terceira lei de Newton, que é algo que a gente tem mais contato, a gente já vê desde o ensino médio, ela é a famosa lei da ação e reação, que, como eu disse, é uma das primeiras coisas que aprendemos na física, é que toda ação irá gerar uma reação de mesma direção, mesma intensidade, porém com sentido oposto. E toda asa tem um perfil aerodinâmico definido, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente exatamente o que são, quais os tipos e por aí vai, mas o que é importante sabermos agora é que tanto em projetos de aerodesign quanto em projetos de aviões tradicionais, os perfis estão lá para direcionar o escoamento do ar e extrair dele a força necessária para o voo, no nosso caso a força de sustentação. As asas também vão estar sempre com alguma angulação, chamada de ângulo de ataque, que, caso seja positivo, irá forçar o ar para baixo. Ou seja, essa asa com ângulo de ataque positivo vai empurrar o ar para baixo. E a gente sabe, pela terceira lei de Newton, que quando você faz uma força em algo, esse algo vai fazer uma força em você. Ou seja, como a asa está forçando o ar para baixo, graças a essa mudança de direção e tudo mais, o ar também vai forçar a asa para cima. E aí a gente tem a geração da primeira sustentação de um avião. É importante a gente frisar que essa sustentação gerada pela terceira lei de Newton, aliás, explicada pela terceira lei de Newton, é uma sustentação que não é sempre relevante. Ela vai ser mais relevante, mais importante em alguns pontos específicos do voo. Dentre eles, um ponto muito crítico, que é a decolagem, onde o avião vai ter provavelmente o maior ângulo de ataque com relação a todo o voo, e ali essa sustentação vai ser muito relevante, a sustentação gerada desse princípio. Porém, na grande parte do voo, na grande maior parte do voo, inclusive lá na altura de cruzeiro, que é onde o avião espera estar na maior parte do tempo, o princípio básico que vai reger a sustentação nessas partes é o princípio de Bernoulli. E esse princípio ele diz que, se a velocidade de uma partícula de um fluido aumenta enquanto ele escoa ao longo de uma linha de corrente, a pressão dinâmica do fluido deve aumentar, e vice-versa. Ou seja, de forma mais simples, eu diria que quanto maior a velocidade de um fluido sobre uma superfície, menor vai ser a pressão dinâmica naquela superfície. A gente pode observar que nessa fórmula, que é a fórmula que define esse princípio de Bernoulli, ela é descrita como PE mais 1 sobre 2 ρ vezes V ao quadrado. Esse PE é a pressão estática, ρ vai ser a densidade do ar e V vai ser a velocidade também do ar. A gente sabe que PE é a pressão estática e esse ρ vezes V
Rho sobre 2 vezes V ao quadrado é a pressão dinâmica. Ou seja, como isso tudo é igualado a uma constante, se a gente tem um aumento da pressão dinâmica, consequentemente a gente vai ter uma redução da pressão estática. E é justamente essa pressão estática que nos mantém presos ao chão. E é o que a gente precisa vencer com um projeto de aerodinâmica numa asa de um avião. Ou seja, se a gente está aumentando a pressão dinâmica, a gente está diminuindo a pressão estática. Ou seja, isso é muito bom para a gente. Tecnicamente também, o princípio de Bernoulli prediz que a energia total de uma partícula deve ser constante em todos os pontos de um escoamento. E também com ela podemos observar que para que a constante se mantenha, uma das pressões aumente e a outra deve ser reduzida, como eu já disse. E a gente pode observar nesse GIF aqui como funciona o escoamento passando por um perfil. É importante frisar e lembrar que um perfil ele nunca vai ser nunca não. Um perfil na maioria das vezes não vai ser simétrico. Ele sempre vai ter uma diferença entre um lado e o outro. Lembrando que o lado de cima do perfil a gente chama de extradorso e o lado de baixo intradorso. Quando o ar chega, o escoamento chega aqui no bordo de ataque, que é a frente do perfil, ele vai se dividir entre a parte de cima e a parte de baixo. A gente pode ver que a parte de baixo é reta nesse perfil. Isso não ocorre na realidade, é claro, nenhum perfil vai ser totalmente reto, mas a fins de didática é interessante mostrá-los assim, pois a gente sabe que a distância mais curta entre dois pontos sempre vai ser uma reta. Com isso aqui a gente pode observar que a parte de baixo do perfil, o intradorso, é bem mais curto que a parte de cima. Mas a gente sabe também que o escoamento que chega aqui no bordo de ataque vai ter que sair aqui no bordo de fuga junto. Ou seja, ele vai ter que percorrer uma distância maior no mesmo período de tempo. E como a gente faz para percorrer uma distância maior em um período de tempo igual, a gente precisa aumentar a nossa velocidade. Ou seja, o fluido, para alcançar a parcela do fluido que está passando no intradorso, vai precisar ter a sua velocidade aumentada na parte superior do perfil. Com a maior velocidade, como prediz o princípio de Bernoulli, a pressão dinâmica também vai ser maior, logo a pressão estática vai ser menor. Menos pressão estática na parte de cima, mais pressão estática na parte de baixo, o nosso perfil sobe, a nossa asa sobe, e assim o nosso avião voa. Aqui a gente pode ver um pouquinho melhor também como atua esse escoamento no perfil. A gente pode ver a angulação que o perfil está aqui, ele está um pouquinho angulado com relação ao escoamento, o que indica que ele está com um ângulo de ataque positivo. E embaixo, aqui em cima, vamos ter uma velocidade de escoamento maior, menor pressão estática. Aqui uma maior velocidade, uma menor velocidade e uma maior pressão estática. Logo, a gente tem uma força resultante para cima que é chamada de força de sustentação. O número de Reynolds. Outro conceito importante da aerodinâmica, que para quem aí já estudou mecânica dos fluidos, transferência de calor, já deve ter ouvido falar, o número de Reynolds é um número adimensional usado em mecânica dos fluidos para o cálculo do regime de escoamento de determinado fluido sobre uma superfície. O que exatamente é cálculo de regime de escoamento? Isso é um conceito que a gente vê na engenharia, mas basicamente o escoamento ele pode ter duas características, sendo laminar ou turbulento. A gente não vai entrar muito no mérito de explicar cada um dos dois aqui, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que isso significa. Mas o significado físico desse número de Reynolds é um quociente entre as forças de inércia e de viscosidade, sendo as forças de inércia a densidade, velocidade do escoamento, e as forças viscosas a viscosidade do ar em si. A formulação matemática para essa aplicação nos perfis aerodinâmicos é dada por número de Reynolds vai ser igual a densidade do ar vezes a velocidade do escoamento vezes a corda média aerodinâmica dividido pela viscosidade do ar. Por que uma corda média aerodinâmica? Normalmente, muitas das asas de aviões não têm uma corda padrão, não, desde a raiz até a ponta da asa. Então, para isso é necessário que seja calculada qual é a média dessa corda, para aí sim utilizar essa fórmula. A gente vai aprender lá na frente como se calcula isso. O importante agora é entendermos esse conceito. A importância fundamental deste conceito, desse número de Reynolds, é a possibilidade de se avaliar a estabilidade de um fluxo, podendo ter uma indicação se ele escorre de maneira laminar ou turbulenta.
Geralmente, no estudo de escoamento sobre asas de aviões, o fluxo se torna turbulento para Reynolds a partir da ordem de 1 vezes 10 a sétima. E tudo abaixo desse valor vai ser geralmente laminar. Nunca vai, a gente não pode dizer que sempre será laminar, mas geralmente vai ser laminar. E para aeronaves de baixo porte, como as que participam do Cyro Design, como as aeronaves que a gente constrói no Araero, a faixa de Reynolds que a gente trabalha está entre 3 vezes 10 a quinta e 5 vezes 10 a quinta, que vai estar praticamente sempre em regime laminar. Ou seja, o Reynolds que a gente trabalha, na maioria das vezes, vai ser um Reynolds de escoamento laminar. Isso vocês vão observar muito fazendo análises em softwares e tudo mais. É muito interessante de ver, mas aqui a gente quer só dar uma iniciaçãozinha, uma introdução breve nesses conceitos. Então, por hoje é só. Essa aula vai estar terminando aqui. Eu vou estar deixando o PDF dessa aula com o link aqui para acesso para vocês e qualquer dúvida, manda mensagem lá no direct do Araero, manda mensagem para a gente que a gente vai estar respondendo e logo menos já vai ter uma outra aula aí para vocês verem, a aula número 2, onde eu vou falar sobre os perfis aerodinâmicos, o que é cada coisa ali, o bordo de ataque, bordo de fuga, que eu falei brevemente aqui, mas vou entrar mais a fundo lá, que é onde a gente vai começar a ver o que a gente faz na prática no Araero, que é escolher um bom perfil, como saber qual é o bom perfil, o que são os perfis, quais as diferenças, quais perfis a gente tem e por aí vai. Então é isso, obrigado a vocês que assistiram até aqui e até a próxima, galera.